Boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde para quem está vendo a gravação. Hoje nós temos um convidado também muito especial, Dr. Neemias Moretti Prudente, direto de Maringá, no Paraná, que vai debater com a gente um tema muito difícil, espinhoso, complexo, mas também muito necessário o debate atual, que é essa indagação que eu fiz e que eu faço, se o direito penal está em colapso, está entrando em colapso. Neemias já está aqui, já pediu, vamos... que aceitou muito educadamente o nosso convite para essa conversa. Olá, Neemias, boa noite, seja bem-vindo. Olá, tudo bom? Boa noite, Warley, tudo bem-vindo, maravilha. Maravilha. Muito obrigado, Neemias. Primeiro quero lhe agradecer. Eu acompanho mais você lá pelo LinkedIn, pelos seus artigos publicados, e tenho visto a sua atuação bastante crítica e intensa. Então, eu quero primeiro te agradecer, né, o tempo, a disponibilidade que você tem de estar aqui batendo um papo, que é um bate-papo, né? Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Eu vou chamar o Neemias para conversar com ele. E aí, eu sei de sua agenda muito apertada e eu lhe agradeço muito, porque eu estava falando aqui com o pessoal que é um tema muito espinhoso, delicado, muito sensível, né? Que a gente entra nesse debate do medo social, do direito penal, da ansiedade, né, que a sociedade cria em torno de uma solução mágica do direito penal, e eu percebi que a gente alinha muito com esses pensamentos, e eu quero lhe agradecer, dar as boas-vindas, e desde já lhe passar a palavra para você fazer a apresentação. Eu sou o Warley Belo, para quem está aí no Paraná, né, em Maringá e região. Meu nome é Warley Belo, sou advogado criminalista em Belo Horizonte, eu sou mestre em Ciências Penais pela Federal de Minas e especialista em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Neemias, seja muito bem-vindo, muito obrigado, estou lisonjeado com a sua presença. Por gentileza, se apresente aos mineiros aqui e os brasileiros em geral. Olá, Warley, é um prazer estar aqui também, é uma honra. A gente já se conhece há muitos anos, inclusive essa semana eu estava lembrando daqueles livros que a gente autopublicava, né, em 2000 e pouquinho, quando começou a sair editoras e livros, né, que a gente estava começando na carreira também. E como as coisas foram mudando de lá para cá, né, a gente tinha uns livrinhos assim, bem fraquinhos, né, mas a gente queria começar a expor nossas ideias, mas todo começo é um pouco difícil, e claro, e a gente lutou e se esforçou, e a gente estamos aqui, estamos melhorando, estamos evoluindo, principalmente no pensamento, pelo que eu acompanho nas suas redes sociais. Eu acho que teve aí 2 expansões da consciência, tanto a minha como a sua, porque deu uma guinada na nossa vida, alguns fatos que eu acredito que aconteceu, porque eu também comecei a observar que você tinha dado um up em algumas coisas, em algumas ideias, né, na sua vida, assim. E chama atenção, porque quando uma pessoa começa a dar uns ups, é porque alguma coisa diferente aconteceu ali. E eu comecei a acompanhar seus artigos, seus escritos, a gente começou a ler um outro e se interessar. E você já saiu para psiquiatria, que me chamou a atenção, eu já fui para psicanálise também, na filosofia. Então a gente vamos falar assim, quando a gente começa a buscar outros saberes além do direito, porque o direito é muito engessado, né? Ele é muito conservador também, a gente vive com legislações arcaicas, tanto o Código Penal como o processo penal, a criminologia é uma matéria recente que está começando a ser estudado, né? A maioria das faculdades, 80% das faculdades não tem a matéria para essa discussão, agora está tendo uma abertura maior, embora o foco, eu sei que é o foco profissional, prático, no sentido de passar no AB, passar em concurso público, né? Começar a advogar, mais nessa pegada, mas aí sem o pensamento crítico chega uma hora que não satisfaz a gente, né? Principalmente a gente que é um pouco mais velho da carreira. A molecada nova quer ganhar dinheiro, né? Mas a gente que é um pouquinho mais velho, a gente quer ir além. E essa é a finalidade do ser humano, se superar a todo momento.
Então, agora está dando essa abertura para criminologia, antropologia, psicanálise, psicologia, psiquiatria, medicina legal, né? Temas importantíssimos no direito, a sociologia, a filosofia. Por um lado, é muito bacana ver isso nas faculdades, né? Eu, por exemplo, tinha dificuldade para lecionar em criminologia porque não tinha faculdade aqui em Maringá que tinha essa matéria. Sempre eu quis. A minha formação, eu fui formado por Juarez Cirino dos Santos, que é o pai da criminologia de causa. E sempre eu tive interesse, mas a gente só acha direito penal e processo penal para lecionar, né? E agora, ultimamente, que as faculdades começaram a dar abertura, eu comecei a lecionar nessa área, que é uma área que eu gosto muito. E estou vendo também dar essa abertura para as outras áreas, que são multi ou interdisciplinares, né? E como a gente, como ser humano, está surgindo pessoas igual eu, você, que estão querendo ir além desse debate jurídico conservador parado, né, engessado. A gente está querendo trazer algo novo para o direito, e o direito é algo novo a ser tratado também, né? E com essas áreas aí novas, eu acredito que a gente tem muito a acrescentar. Embora eu lembre de uma fala do professor Jacinto, que não adianta mudar o direito, tem que mudar a mentalidade, né? Ele tem um artigo do processo penal que ele escreveu. Agora, como é difícil mudar essa mentalidade, né? A gente mesmo já tem nossas crenças, nossos hábitos, as nossas ideologias, e como é difícil a gente, vamos falar assim, destruir elas para criar algo novo. E no sentido de mais algo novo, também no lado mais humano. Porque uma coisa que a gente está se perdendo é a humanidade. A gente está se tornando cada dia mais desumano. Na verdade, eu fico até brincando com o pessoal em sala. A gente está vivendo um caos, um pandemônio. As pessoas eram para evoluir e estão acabando se perdendo, né? Mas eu acho muito legal ter esses debates com essas pessoas que têm umas visões mais abertas, além do direito, e que, além do direito, e que quer crescer e evoluir como ser humano, né? De trazer alguma contribuição real para a mudança da sociedade e das pessoas. E esse é o nosso papel, como advogado, como professor. Então é muito importante, eu fico muito agradecido por estar aqui com você. Sei que você é uma pessoa que tem muito serviço, muito trabalho, e sempre está com um projeto novo. E eu te admiro demais, e você fala muito bem, você gesticula, você ensina, isso é uma coisa que me empolga, assim, né? Então, eu sou o Neemias, né? Agora a apresentação aí. Eu sou o Neemias, eu sou mestre e especialista em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia. Eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Juarez Cirino dos Santos em 2007, depois da graduação. Fiz o mestrado em Piracicaba com Ana Lúcia Sabadell. Fiz filosofia, depois que eu fiz direito, comecei a advogar, fui servidor público aí por 8 anos, cansei um pouco, entrei no burnout com o serviço público, né, porque ele também te engessa, daí a gente não avança, e depois eu fui cair na advocacia, estou há 5 anos na advocacia criminal, minha área de atuação mais é violência doméstica e crimes sexuais, e o meu foco agora é criminologia, mas a criminologia sempre foi assim, um objeto de estudo, agora comecei a estudar um pouco de psicanálise. Quero ver se eu entro no doutorado aí em psicologia ou em ciências sociais esse ano, para expandir exatamente o direito, trazer visões diferentes do direito, né? Ou coisas que vão ajudar mais do que o tecnicismo. E a minha carreira, e eu gosto muito de escrever livros também, que é uma coisa que vocês acompanham, quem me acompanha, e gosto de escrever artigos, para mim é a maior terapia que tem. Todos os meus demônios internos e todos os meus anjos internos, a hora que eles tem que sair de alguma forma, né? Esse caos que existe aqui dentro, seja o caos positivo ou negativo, e eu acredito que a escrita é uma forma maravilhosa de trazer isso para fora. Tem gente que vai praticar crimes, né? Tem gente que vai escrever artigos e livros, outros vão se afogar nos vícios, né? E cada um, como cada um, eu não julgo ninguém, mas né, a gente tem que a ideia é tentar melhorar como ser humano, e aí eu acho que a escrita é uma forma de a gente, ou a fala ou a escrita, de trazer conhecimento e luz para as pessoas que estão interessadas, porque hoje também tem a questão que ninguém está muito interessado em alguma coisa, né? Está todo mundo interessado em rios e conversas rápidas, e quando você vai conversar com as pessoas, ela tem preconceitos em relação a você, que nem te conhece direito, a gente está tendo dificuldade até para conversar com as pessoas hoje em dia, né? Assim, as pessoas já estão cheias de preconceitos e julgando os livros pela capa, né? Que é um fato, assim, que me deixa muito triste, porque a gente está perdendo, de certa forma, as relações sociais, as amizades, conversas legais, aprendizado, conhecimento, coisas boas, né? E a gente está vivendo uma época de saúde mental
Uhum. que é um tema super importante, até 2030 é, um tema, é a doença que é o tipo de doença que vai ter mais tipo de doenças desse tipo do Uhum. mundo. Essa é a grande epidemia, epidemia da saúde mental, e eu vejo isso como uma solidão, está todo mundo muito sozinho, assim, no sentido de solidão, está fazendo com que as pessoas adoeçam, e a solidão, de certa forma, é um pouco da falta de diálogo, da conversa, não, de uma conversa produtiva, de uma conversa legal, que vai trazer alguma coisa, que vai trazer alguma mudança, né? A função do professor é essa também, né? De trazer alguma mudança para o aluno, mas no sentido, o aluno já tem a própria luz e todo mundo tem sua própria luz, que a gente tem que ser o facilitador para ele enxergar essa possibilidade que tem, né? E aqui a gente, como professor, não está para mudar ninguém, a gente não está conseguindo mudar nem nossa vida. Eu fico falando que o meu maior inimigo sou eu mesmo, não tem outro inimigo, né? Eu que levantei todas as barreiras na minha vida, agora estou tentando destruir todas para reconstruir outras. Como diz Nietzsche, né? Querendo se tornar além do homem, que é uma possibilidade. Mas é a finalidade nossa de debater. E o debate que é super importante. Tanto debate respeitoso, com um viés mais crítico também, né? E é por isso que estamos aqui. Estou muito feliz com isso tudo. Muito bem, Neemias. Olha, o assunto vai render, eu acho que 1 hora aqui, que é mais ou menos o que a gente tem, vai ser pouco. A gente vai ter que fazer outras lives, porque realmente concordo em grau, gênero e número com o seu pensamento, com a sua crítica social, com esse momento atual que nós estamos passando, ultrapassando dentro da sociedade, que tem a ver com o nosso tema, não é? E eu quero agradecer também a quem já está aqui, a Tati Marques, o Highlander, o Alisson, o Rubem Marcelo, o Paulo Bax, Arley, Iauapaca, que deve ser nossa Tixai amiga, Ale Lima, Sofia, Ricaldone, o Leomar. Agradeço a todos. Aqui a Tati já falou, que também tem a mesma percepção. Eu acho que vai ser uma live, já está sendo, né, muito rica, porque a gente hoje na sociedade, a gente tem uma expansão do punitivismo por causa do medo social, que é esse aspecto que você relevou das pessoas não dialogarem, e você tem um medo que perpassa por toda a sociedade, principalmente pelas redes sociais, onde tem assim, uma ampliação, não é, desses contornos de preconceito, pré-conceito, né, pelo direito penal, do direito penal ser uma atividade que vai solucionar todos os males da sociedade, né? Então a gente tem o medo, tem essa pressão social, o imaginário da punição simbólica, não é? Os políticos vendem essa imagem que o direito penal vai resolver todos os problemas, e quando a gente observa o que eles têm para nos oferecer, flexibilização das garantias, é um aumento das penas, é um aumento dos crimes. Nessa semana passada tivemos aumento das penas de roubo e de furto, ao aviso de que isso vai diminuir furtos e roubos. Assim como aumenta-se, tira-se, flexibiliza-se as garantias de leis, da Lei Maria da Penha, que é muito importante, é essencial, mas a gente tem aí um contexto crítico muito relativizado de presunção de inocência, de discurso de emergência. Então, é sempre muito delicado a gente querer discutir isso, mas é necessário a gente enfrentar essa situação. E a gente sabe, Neemias, você como estudante da criminologia, e que antes ali do surgimento técnico da criminologia, né, com Beccaria, porque a criminologia cientificamente vai surgir com o positivismo, né? Mas antes Beccaria descortinou algo muito importante para a gente. O direito penal é, antes de tudo, limite ao poder do Estado. Não é um mecanismo de gestão de medo social. Não é principalmente para punir, para colocar as pessoas na cadeia. É isso também, mas principalmente não é isso. Então,
Dentro dessa abordagem interdisciplinar que a gente gosta de trabalhar, eu gostaria exatamente de começar a discutir com você a base, não é, dessa discussão, que é essa sensação social permanente de insegurança, de ansiedade, de medo. Você aí, como psicanalista, também trabalha muito isso. Eu tenho visto um aumento na sociedade dessa percepção, desse medo, de uma resposta mais rápida, quase que mágica, né? Como se uma lei fosse mudar toda uma realidade social. E eu quero perguntar isso para você, Neemias. Mais crimes, mais penas, mais prisão, mais endurecimento da legislação penal, mais punição simbólica. Mas a pergunta é, resolve se a gente criar mais penas, mais crimes e o direito penal deixar de ser o limite ao poder constitucional de punir do Estado e assumir essa função emocional de resposta ao medo coletivo? Vai responder? Vai se alçar a solução? É por aí, é aumentando o crime, aumentando penas, diminuindo as garantias individuais, constitucionais, que a gente vai tratar e vai resolver o medo social, a ansiedade social? Como é que você enxerga isso? Se a legislação resolvesse crime, a gente estaria no paraíso, não estaria nem debatendo esse tema, né? Porque a última pesquisa aí que fizeram, embora no Brasil a gente não tenha pesquisa séria de quase nada, é uma crítica que eu faço, a última pesquisa que fizeram é que existe mais de 1.700 tipos penais, né? Isso já faz aí uns 5, 6 anos que eu ouvi falar isso, eu já deve estar nos 3. Ou seja, aumenta-se os tipos penais, aumenta-se as penas e a criminalidade continua aumentando junto. E o índice de reincidência também, construção de mais penitenciárias, falta de vagas, sempre está tendo falta de vagas, né? Os crimes aí mais combatidos não estão se resolvendo com direito. A gente vê a questão da violência doméstica e crimes sexuais, que é uma área que eu atuo mais na prática. Quando eu comecei a atuar para cá, incrementou-se muito o sistema penal em crimes sexuais e violência doméstica, né? Eu sei, e aqui uma questão importante, que as pessoas acham que a gente começa a fazer algumas críticas a isso, e acham que a gente não se baseia em achismo, né? Igual eu estava falando aí da criminologia, exatamente é isso. A gente aqui está para debater o tema de uma forma séria, mas com bases empíricas, com experiências de vida que a gente tem, com informações de outras áreas, né? O que a gente quer é estabelecer limites, né? Limites principalmente constitucionais e processuais penais, racionalidade, que é uma coisa que está faltando hoje, é que você está falando, as emoções tomaram conta do judiciário, o populismo penal, e isso também gera uma coisa interessante, que é um direito penal simbólico, né? Que é uma matéria que hoje assim, em dia muito em voga, ou seja, o sistema eleitoral e os políticos viram que crimes dá voto. Então, quanto mais crimes e mais criação de leis e mais leis que eles fazem, dá uma sensação para a sociedade de que aquilo vai resolver. E com isso se faz vários currais eleitorais, né? E uma coisa que tá me incomodando bastante é a questão de como essa criação de crimes, de todos os tipos, está distanciando as pessoas. A ideia aqui é uma estratégia de guerra, né? Dividir todo mundo, né? Para conquistar. Só que aqui está conquistando o quê? Conquistando mais ódio e menos resolução de problema. Cada lei nova que surge conquista aquele eleitorado que é favorável àquilo. O que acontece é que isso aqui vai dividindo as pessoas e deixando os temas que são necessários para ser discutidos de fora. Está trazendo algumas resoluções, a lei, principalmente que a lei, né? Trazendo a lei, a criação de crimes e penas para determinados crimes, ou criando crime, porque o crime é uma criação também, o crime não existe. Não existe crime, isso aqui é crime, aquilo é crime. Antigamente, inclusive, tem condutas que ontem eram crimes e hoje não são mais. Se amanhã o legislador entender que o homicídio não é mais crime, ele tira do Código Penal. Ou seja, o crime é uma criação social, da sociedade.
E nem a sociedade, que meus alunos falam, é o interesse da sociedade, é interesse da sociedade, nenhum é interesse dos políticos, né? Principalmente quem quer voto, quer se manter no poder a vida inteira, não quer sair de lá nunca, e que tem, principalmente também, fins econômicos, porque uma coisa interessante é que essa criação de quanto mais crimes, mais penas, mais incrementa o sistema penal, mais fortalece uma indústria muito grande por trás. Hoje se gasta no Brasil 3, 4 mil reais com preso, se constrói, quando uma cela hoje para construir uma vaga no sistema penitenciário é 40, 50 mil reais. Ou seja, existe uma indústria de construção de sistemas. Quanto que você gasta com marmita? Quanto você gasta com médico? Quantas pessoas você emprega no sistema prisional? Quantos juízes são necessários que estão sendo contratados cada dia? Quantos promotores? Quantos advogados? Ou seja, todo mundo vivendo, é um setor econômico muito forte e todo mundo vivendo dessa questão. Então, quanto mais você incrementa o sistema penal, mais gasto você tem. O que é importante aqui é que fazendo isso, os problemas realmente de fundo para a mudança da sociedade são ficados de fora. Né? O poder, igual eu falei, questão de dividir para conquistar. Fica trazendo a criação de lei e endurecimento, que na prática a gente também sabe que não é bem assim, não tem muito resultado a criação dessas leis e o endurecimento, porque o cara que vai praticar crime, ele não vai ficar pensando qual que é a pena, qual que é a dosimetria, eu vou praticar esse crime aqui, qual que é a pena que eu vou receber no final, será que vale a pena ou não? Embora se a gente for estudar Benta, né, a gente vê que tem que ter o cara tem mais, se ele vai ter mais benefício ou se ele vai ser punido em relação à criminalidade, ele vai lá e pratica o crime porque ele vai ter mais benefício. Claro que tem gente que faz essa conta, mas a maioria dos crimes não são assim. Né? O cara não vai pensar, você pode colocar pena de morte que o cara vai praticar crimes. Você pode colocar prisão perpétua. A gente vê nos Estados Unidos, lá tem pena de morte, tem prisão perpétua. Você pega aqueles países, o Irã, Afeganistão, inclusive agora legalizaram, de certa forma, a questão da violência doméstica. Você pode bater na mulher, só não pode quebrar os ossos, só não pode, né? Então, mas veja bem, esses países são extremamente punitivos. Fazendo uma observação aqui, tem um filme que ilustra bastante o punitivismo, que é aquela série do Conto da Aia. O Conto da Aia tem até um livro que é muito interessante, que o Estado atua junto com a igreja, e a igreja toma conta e começa a punir todo mundo, e claro, aí vira um Estado totalmente totalitarista e mata-se muita gente, e o problema continua. Ou seja, esses países que estão aí, como Estados Unidos, que tem pena de morte, prisão perpétua, e muitos outros, o índice de criminalidade só aumenta também. Ou seja, não está resolvendo, né? Mas é aquela história, está criando um direito penal simbólico, tem que mostrar para a população que está fazendo alguma coisa. Então vamos criar uma lei penal, ou vamos incrementar uma pena, ou vamos tirar benefício. E com isso, esses temas de fundo, os temas de fundo que eu falo é temas estruturais da sociedade. Alimentação, educação, moradia, né? Aumenta-se um incremento de políticas penais e uma diminuição de políticas sociais. E que deveria ser o contrário, né? Se a gente já estuda desde sempre em criminologia, que quanto mais políticas penais, menos políticas criminais. E é a realidade da coisa. Se a gente observasse mais a Constituição e garantisse os direitos previstos no artigo 5º, que são lá, né, lindos e maravilhosos, a gente teria muito mais sucesso em relação à criminalidade, com certeza diminuiria muito mais e incrementaria mais essas questões, né, sociais. Então eu acredito que tem que ter mais políticas sociais e não criminais. Engraçado que a gente discutia isso em 2000, e faz 20 anos, é pouco tempo, né, na faculdade, nos mestrados, assim, e a gente ficava falando de abolicionismo e direito penal mínimo, e achando que daqui 20 anos a gente ia ter um país onde se observava os direitos sociais, e não era necessário, né, a gente estava discutindo justiça restaurativa, todo mundo com aquela ideologia. Foi um tempo legal de discussão, porque a gente achou que a gente ia avançar nisso, né, ia vir mais resolução de problemas sociais e menos penal, e aqui o que acontece é que virou o contrário. Né? Infelizmente foi o contrário, porque agora o punitivismo aumenta cada dia mais, e como uma máquina, mas com essa questão da sociedade está cada dia pensando menos. O ser humano é muito idiota, na verdade, assim, muito ignorante, né? Está se tornando cada dia mais ignorante, e então, no bom sentido, assim, no sentido crítico, porque ninguém lê mais, ninguém discute mais, cada um tem sua posição formada sobre tudo, sua opinião formada sobre tudo, e acha que aquilo lá é a razão. Engraçado que o algoritmo vai aumentando, ele só vai trazendo aquelas coisas que vão incrementar o seu pensamento, ou seja, que você já pensa e você só vai ter confirmação. E isso está dividindo cada vez mais a população também, né?
Porque daí se cria mais grupos, enfraquece o coletivo. E a ideia é enfraquecer o coletivo e a gente virar um animal de rebanho, igual diz Nietzsche, né? E a gente fica aí sujeito aos detentores de poder econômico e político. Que é isso que está acontecendo, é muito atual, né? Exatamente. Exatamente. Então, mas que está resolvendo direito, né? Tipo, direito nunca resolveu também muita coisa, né? Mas cada vez mais se cria mais tipos penais, penas mais rigorosas e diminuição de benefícios e flexibilização de garantias fundamentais estabelecidas há mais de 100 anos, né? Isso que me preocupa muito, né? Porque uma coisa é aumentar as penas e criar crimes. Agora, outra coisa é flexibilizar o lado processual e se julgar, fazer julgamentos por emoção ou pelo clamor público e deixar essas garantias previstas no Código Penal, legislações internacionais, de lado para atender o interesse coletivo ou o interesse do sujeito que está julgando ainda. Embora é uma questão muito importante aqui, que eu, como advogado, faço muito pouco no processo. Sempre, quando trabalhei no Ministério Público, eu via isso. E tinha mais contato com o juiz ou com o promotor, né? Eu falei, esse advogado, Zé Ruela, porque ele fica defendendo um monte de coisa, quem vai decidir é o juiz, né? Não vai... Isso, claro que vai ter o tribunal depois, mas o tribunal e o juiz é praticamente alinhado uma coisa com a outra. E aquela questão, o advogado faz menos ainda porque o promotor tem um contato muito grande com o juiz, o advogado não tem. A gente vê isso numa sala de audiência, a proximidade deles e a gente, aquela distância, né? Os caras tomam café junto, almoçam, e tem essas questões pessoais que acabam se envolvendo. Então o advogado fica fazendo muita coisa e no final quem vai decidir é o juiz, de acordo com a opinião do Ministério Público. Pelo menos nos meus crimes que eu tenho. Eu sei que tem alguns crimes aí, eu até uma crítica, eu peguei esses crimes de violência doméstica e sexuais, é muito difícil trabalhar, porque aqui é um caça aos bruxos, né? Caças aos bruxos atuais, e o bruxo atual é o homem, no caso aqui. Embora eu sou a favor da vítima, eu tenho um livro de vitimologia, é um tema que eu gosto muito, acredito que existem vítimas realmente verdadeiras, acredito que as vítimas têm que ter garantia, sou totalmente contra a violência doméstica, crimes sexuais, principalmente contra vulneráveis, mas o que eu vejo é uma máquina e um crescimento muito grande de falsas acusações. Falsas acusações é o que ocorre. Mas voltando nesse ponto que o advogado faz muito pouco, para fechar esse argumento, no sentido de que o juiz decide, o promotor, com base na opinião do promotor, e cada vez mais o advogado, se tinha alguns direitos para trabalhar, alguns direitos fundamentais para poder trabalhar, a gente está vendo esses direitos que estão previstos em 100 milhões de documentos que não estão tendo mais atenção. O juiz não está mais julgando de acordo com o direito e o promotor, com aquela sanha vingativa dele, que é uma crítica imensa que eu faço, questão do Ministério Público, ele deveria ser um promotor de justiça, mas é um promotor estritamente de acusação, né? Então, virou... E parece que ninguém tem mais amor por ninguém, ou ninguém respeita mais nada, né? Então, a flexibilização desses direitos de garantias fundamentais que me preocupa muito. Pode incrementar a pena, porque é uma coisa que... Claro, porque... de acordo com um determinado momento cultural, histórico, vai surgir alguns crimes, vai cair outros, vai aumentar penas ou não, né? O clamor público vai entrar, a questão do viés político. Antigamente se falava que a direita era punitiva, hoje a esquerda está muito mais punitiva do que a esquerda, inclusive a Maria Lúcia Caram tem um livro sobre isso, como a esquerda punitiva. Então já virou uma baderna total, né? Isso aí, eu não vou falar muito porque é muito político. Porque quem cria a lei é o legislativo, né? E o legislativo não tem ninguém lá que fique estudando criminologia, psicanálise, psiquiatria, direito, ou fazendo doutorado em Harvard, ou lendo livros, fundamentos interessantes, ou fazendo uma pesquisa, ou buscando dados reais do que está acontecendo para resolver isso daí. Isso aí é o caneta azul que vai ser deputado federal, é o tiririca, esse pessoal não tem conhecimento de nada. E eles que aprovam se é o crime, a pena, os benefícios penais, né? Mas o que me mais deixa triste é a questão dessa flexibilização dos direitos processuais e penais fundamentais, que na década de, 10, 15 anos atrás ainda eram observados. Hoje não. Inclusive, uma adenda aqui, o crimes sexuais, por exemplo. Eu já falo para o cliente, você já está condenado quando você me contrata. A ideia aqui é a gente trazer alguma dúvida, porque absolvida, muita gente sabe que em crimes sexuais a absolvição é quase impossível. E o que cresce de falsas acusações em violência doméstica e crimes sexuais é uma coisa assim, assombrosa, né? E a gente não tem como trabalhar com direito mais. Essa semana, por exemplo, a gente teve uma discussão no OAB da questão do assistente técnico em crimes sexuais, no Paraná. Tem juiz que está negando
na fase inicial, mesmo na produção antecipada de provas, ou quando ali na resposta à acusação, que você faz esse pedido, eles estão negando, nós tem que ter, cara, simplesmente surreal, porque está em lei federal, está em decreto, está em resolução do CNJ, de que possível, não, é um direito ter assistente técnico no processo, mas é um direito que está sendo privado de nós, né, e do réu. E é muito importante porque o juiz, por exemplo, ele não entende psicologia, nem eu, nem você, embora a gente está estudando isso, mas a gente não é expert nisso. Então precisa de fundamento para condenar, por exemplo, quando a sua palavra da vítima e a palavra da vítima diverge alguns pontos, não é necessário. Mas, ou seja, direitos e garantias fundamentais que não estão sendo observados, e isso aí me entristece muito, e a questão do indúbio pró réu, né? Tudo hoje não é indúbio réu, é indúbio pró societate, né? Tudo é em favor da sociedade, mas e que se sociedade, né? Que sociedade que a gente tem hoje, né? Então é extremamente complicado aí a gente falar nisso, né? Claro que esse aumento de penas, incremento, não está resolvendo nada, a gente que acompanha o direito sabe que não está resolvendo nada, tanto que se você fizer uma pesquisa simples na internet, você vai ver que a criminalidade só aumenta. E daí que outra questão importante, a gente se perdeu tanto que agora você pode criar o destruir lei que já se perdemos. Talvez resta uma luz no fim do túnel, lá, um lampejo lá no igual Jung, que falou que você tem que acender um foguinho no final, lá você começa a despertar. Nem isso, eu nem sei se tem foguinho, mas porque a sociedade se perdeu. Já é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de consciência, e a gente se perdendo como sociedade, e a gente vai ver coisas piores. Eu falo para todo mundo, as coisas não estão com cara que vão melhorar, não. Vai ser pior, né? Uhum. Qual que você acha disso tudo aí? Eu concordo com tudo. Ontem mesmo eu interpus um agravo de instrumento, exatamente porque a juíza negou quesitos complementares que eu encaminhei em caso de pretenso crime sexual, e a juíza negou, eu tive que interpor o agravo. Eu estou aguardando o efeito ativo do agravo para hoje, para amanhã, não sei se já foi publicado, mas eu coaduno com esse casamento, né, que a gente faz do aspecto teórico com o aspecto prático, porque a gente tem entrada no mundo acadêmico e a gente também é prático, né? A gente está no dia a dia vendo que isso acontece. E, de fato, dentro de uma perspectiva macro do legislador, eu coaduno que o legislador ele deveria ter um cursinho, nem que seja mais rápido, de direito penal, de processo penal, dos princípios, porque o que a gente vê realmente é um ponto assim muito longe da curva mínima das garantias individuais, dos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Então, o legislador, ele tem essa resposta muito, né, em voga, a ansiedade social. E trabalha-se com ansiedade, aquilo que você disse, a busca da perpetuação do poder, é exatamente isso, porque a pessoa sai na televisão falando, olha, essa lei que aumentou a pena, fui eu que fiz, então eu estou fazendo alguma coisa, vote em mim para a gente aumentar outras penas. E a criminalidade só vai aumentando. A gente tem visto aí o feminicídio, por exemplo, que só tem aumentado ano após ano, apesar do rigorismo da lei, o tráfico de drogas, que só vem aumentando ano após ano, crimes de corrupção, que só vem aumentando ano após ano, ou seja, é uma situação que se alcança, que se pega todos os crimes, todas as criminalidades, idade, gênero, não é? E o direito penal ele é usado como mecanismo eleitoreiro, né? De resposta à ansiedade social, que é muito bem trabalhado hoje nas redes sociais, se trabalha isso muito bem, o alarmismo, não é? Aumentou o feminicídio, vamos enrijecer as penas, mas isso já vem já há décadas, enrijecendo as penas, e não funciona. Como você mesmo lembrou, a pena de morte, se funcionasse, era só colocar a pena de morte para todos os crimes e acabava. E aí eu gosto de trazer sempre, entre parênteses, né, mais exemplos. Jesus Cristo, o que fizeram com ele, não está no gibi, não é? E mesmo assim, a cristandade, ela perpetuou. Da outra forma, aqui em Minas, mataram Tiradentes, esquartejaram, foram colocando o corpo dele de Ouro Preto até o Rio de Janeiro,
e não impediu a liberdade do Brasil. São exemplos assim grandes, né, políticos, mas que servem de advertência. O aumento da pena, o rigorismo da pena não resolve esse tipo de situação social, que é a criminalidade. A gente precisa, e você aí pontuou muito bem, eu quero resgatar essa passagem, você falando que o que vai resolver o problema da criminalidade, em sua essência, a educação, é você ter uma prevenção, porque é claro que o crime de corrupção é diferente do crime de feminicídio. São prevenções diferentes, específicas. A questão de saúde mental, que você relatou, que até 2030, né, nós vamos ter um aumento muito grande, a gente já tem visto isso. A reintegração social da pessoa que cometeu o crime é muito importante, porque senão não interessa o direito. Se você permite uma punição eterna e sem possibilidade de reintegrar, o direito perde mesmo 80% do seu substrato, né, de existir. A estrutura familiar que você também tocou, hoje muito esvaziada, e essa estrutura familiar, ela desencadeia uma série de crimes de todas as formas, inclusive a questão da saúde mental também está intimamente ligada nisso daí. Então, falta políticas públicas sérias, não é? Não é só aumento de pena. Esses políticos que vêm, e você deu exemplos de 2 ou 3 aí, que são esse nível mesmo de político que nós temos, não é muito raso o pensamento, eles têm só um pensamento que é de aumentar a pena e criar crimes, como se eles estivessem trabalhando em prol da sociedade, como se a lei penal conseguisse sozinha reorganizar a sociedade. Mas é puramente uma função simbólica, é uma satisfação emocional que no primeiro momento diminui a ansiedade da sociedade, mas no momento seguinte essa ansiedade ela é dobrada, né? A gente tem esse populismo penal que não combate a criminalidade, e as pessoas, os políticos, vão ali administrando essa ansiedade. Neemias, eu acho que nesse aspecto aqui a gente concorda em grau, gênero e número, e eu queria passar para um outro ponto, que seria, eu me recordo você falando aí, tem muito em voga, toda hora a gente vê nas redes sociais, a questão de Guantánamo, não é? Onde a gente tem o pós-11 de setembro, a gente tem também o presídio, o sistema penitenciário agora aqui na América Central, como é que chama? O presidente Bukele, Não é que eles são Salvador, não, né? Exatamente. Sim. Lá Então, está querendo prender todo mundo? exato. Você tem uma relativização das garantias processuais, isso é vendido, né, pelas redes sociais, essas detenções excepcionais, aí aparecem lá as pessoas com o rosto todo tatuado e fala que não come carne, que eles ficam lá e têm que trabalhar. É a lógica do inimigo. Essa lógica do inimigo é um ótimo ponto para eu fazer uma pergunta para você, buscando aí a doutrina de Jacobs, esse excepcional jurista alemão, mas o medo coletivo da criminalidade vendida, né, com essa ansiedade social, ela tem produzido essas exceções jurídicas permanentes, e esse discurso ele casa muito bem com essa visão do direito penal do inimigo, do Jacobs, onde você tem a diminuição das garantias individuais, onde você tem pessoas que são consideradas cidadãos de primeira categoria e outros de segunda categoria, e ali, nesse presídio, a gente tem o estereótipo de quem seriam essa segunda categoria de pessoas, e ao largo disso vem essas frases que a gente escuta, e você também certamente escuta, que a vítima não teria motivo para mentir, que algo deve ter acontecido. Se tem acusação, onde tem fumaça, tem fogo. Então, é preciso
a gente condenar as pessoas, mesmo havendo dúvida, já buscando aí, resgatando o que era antes, lá na época da Inquisição. E então a gente tem essa visão que o judiciário precisa dar uma resposta à sociedade de qualquer jeito, e você começa a condenar os suspeitos, e você tem essa contaminação no julgador, você tem essa pressão midiática, e você tem essa erosão do princípio da presunção de inocência. Isso casa, isso se aproxima com Jacobs, com o direito penal do inimigo. Como é que você vê essa particularidade desses riscos sociais que nós estamos vivendo, né? Taxando certos cidadãos de inimigo? O preço disso é um preço que a gente pode pagar? É vantajoso a gente enxergar essa política do direito penal do inimigo? Porque a intenção sempre é boa, né? A intenção sempre é proteger a vítima, a intenção é de você enaltecer a segurança social, mas como é que você vê o direito penal do inimigo, essa racionalidade probatória, esse enfraquecimento dos princípios? Seria a solução o direito penal do inimigo no Brasil? Engraçado, essa questão do direito penal do inimigo é separar o cidadão, o amigo e o inimigo. Agora tem o direito penal do amigo também, porque cada dia se cria termos, né? Ou seja, com os amigos do poder e os amigos políticos, a gente trata de uma forma bem mais benevolente. Mas antigamente, com essa discussão de Jacobs, que é da década de 90, né, em que se criou certos, mas várias observações, mas é que existe na sociedade o amigo e o inimigo, vamos falar assim. E para o amigo a gente flexibiliza as leis, flexibiliza não, a gente dá mais benefícios, a gente dá mais, tipo, coisas assim, tipo a NPP, transação penal, conciliação, que veio, né, com a lei de juizado criminal, e depois veio com a acordo não persecução penal. Então, aos inimigos a gente ainda preserva, aos amigos a gente preserva os direitos e garantias estabelecidos na Constituição Federal e tratados internacionais no Código de Processo Penal. Já os inimigos, esses não. Esses, a lei deve ser flexibilizada, deve ser rigorosa. Então, a gente tem que separar a sociedade em amigos e inimigos. Só que essa questão de Jacobs é uma questão muito antiga, era totalmente do que está pensado hoje, pelo menos na parte teórica, porque o inimigo é aquele inimigo do Estado mesmo, aquele cara que causava muito mal. Eu lembro que o professor Juarez até falava assim em sala, o inimigo é aquele cara que colocou uma bomba numa escola e você tem que torturar ele para obter confissão. Então você vai colocar aí na balança qual é o que deve ser feito, se vale a pena você torturar um indivíduo para salvar lá 100, 200 pessoas ou não. Ou seja, era coisas extremamente graves, né? O inimigo era assim, seria aquele cara que vai destruir, ou vai destruir o Estado, ou vai destruir muitas vidas. O que acontece é que hoje o inimigo é o outro. É você e eu, porque eu não estou concordando com a sua posição sobre qualquer assunto, né? Ou porque você não concorda comigo. Então já relativizou muito essa questão dos inimigos, né? A gente se torna inimigo na rede social. Aí eu te segui, aí eu postei alguma coisa que você não gostou, eu não gostei, agora eu não te sigo mais. Naquele momento é como se você estivesse aplicando pena de morte para aquele indivíduo, né? Você excluiu ele da sua relação. Ou seja, se você pudesse torturar e matar ele, você mataria. Eu vejo muito isso nessas redes sociais, né? Que a gente elimina o outro pelas redes, né? Então, mas hoje, por exemplo, quem que é o amigo, quem que é o inimigo? O inimigo é qualquer pessoa que discorda de mim, né? Então, a esses inimigos está se impondo esse incremento penal. O que acontece é que todo mundo é inimigo de todo mundo. Até onde vai parar isso? Não é? Se antigamente coisas gravíssimas eram rigorosamente punidas, hoje qualquer coisa está sendo rigorosamente punida. E uma coisa que eu até lembrei de falar aqui, que é a questão da subnotificação, né? Eu estava até lecionando essa semana sobre a criminologia crítica e expliquei isso para os alunos. E 100 crimes praticados, só chega ao conhecimento do Estado 10%. 90% ninguém sabe quem cometeu, ou não tem materialidade. Ou seja, crime está toda hora por aí, crime, né? Se a gente for enquadrar condutas
em Código Penal, existem muitos crimes por aí, só que uma porcentagem muito insignificante chegou ao conhecimento do sistema, seja para o Ministério Público, para a polícia ou para as pessoas, né? Todo mundo pratica crime todo dia, né? Não é verdade? A gente pratica vários crimes. Se a gente for, quem conhece o Código Penal sabe que a gente pratica crime quase todo dia. Agora, a gente não faz parte da seleção do sistema penal, né? A gente não é a clientela do sistema penal, e também entra a questão da subnotificação, que esses casos, que só 10% que vai chegar ao conhecimento da polícia. Então, e só fazendo a reflexão lá, a educação e as políticas sociais, as políticas preventivas que você falou, né? Isso aí não tem finalidade de tratamento mais hoje, né? Hoje, as políticas e estratégias de prevenção não estão sendo trabalhadas. O que acontece é exatamente isso. É só criar tipos penais, incrementar os tipos penais, diminuir os benefícios, e ninguém se fala mais em educação e medidas de prevenção à criminalidade, né? E outra questão aqui, voltando, depois de tudo isso, coloca esse pessoal no cárcere e o índice de incidência é muito alto, 70%, 80%. Se você coloca o cara muito tempo na cadeia, cada vez que você coloca ele mais na cadeia, você dessocializa ele da sociedade e cultura, ou seja, descultura ele da sociedade e incrementa, faz com que ele crie uma cultura do cárcere. Então, existe uma subcultura dentro do cárcere, ele vai aprender a forma do cárcere. A forma do cárcere é uma forma anti-sociedade, é uma forma anti-humana. E esse cara vai fazer faculdade, mestrado, doutorado lá dentro e vai sair de lá. A maioria não vai ser ressocializada, vai ter que voltar no crime também por inúmeros motivos, né? A questão a sociedade não acolhe presidiário, não tem trabalhos sérios para acolher esses presidiários. Você não contrata presidiários, ex-presidiários, eu não contrato ninguém, principalmente no país que a gente vive hoje. O que vai fazer com essa parcela da população que está saindo do cárcere? E se tem um aumento de punição e de pena, a tendência do cárcere, o que vai fazer com essas pessoas que elas saírem do cárcere? Se elas estão num ambiente de ódio, elas vão destilar esse ódio na sociedade depois, e a gente vai ter que pagar esse pato, e a gente pode se tornar de vítima, se tornar agressor, se tornar um ciclo de violência. Então a punição, quanto mais punição, mais gente presa, muitas consequências disso tudo, né? No final. Imagina se a gente fosse prender ou punir 100% das pessoas que praticam crime, se o Estado fosse em busca desses outros 90% que não chegam, a gente ia colocar muita gente atrás da grade. Esses países, igual você falou aí, eu até ouvi um documentário esses dias, acho que São Salvador, que eles estão colocando esse pessoal atrás da grade e tal. Eu não tenho como falar que está funcionando ou não também, porque eu não conheço a realidade do país e também é uma coisa muito recente. Mas eu não vejo como positivo, não vai dar. Positivo não vai dar. Isso é temporário, igual você falou. Agora vai resolver, mas lá na frente vai ter muitas consequências em relação a isso. O problema de criar tipo penal é esse, achando que criou o tipo penal vai resolver. Não, e tem muita coisa por trás que a gente não está vendo ou que vai surgir lá na frente. É uma semente que você plantou e essa semente, né, não vai dar frutos bons, né? Agora, então é isso. O que é o inimigo, né? Porque se antigamente o inimigo era alguém assim, seria uma parcela mínima da sociedade, que talvez causaria um dano que traria muitas consequências, embora a gente flexibilizar direitos e garantias para eles, na época, era uma coisa. Agora, vem da política criminal de cada país, né, que adote isso para salvar suas vidas. Aí entra o lado humano, de você vai pegar e torturar um indivíduo para descobrir onde está a bomba numa escola. Isso aqui é muito humano também. Tá, mas isso são casos excepcionalíssimos. O que acontece é que hoje os inimigos são os outros. Ou seja, está todo mundo virando inimigo de todo mundo. E se a gente for aplicar o direito penal para inimigo, a gente vai estar aplicando direito penal para todo mundo. E uma coisa interessante é que, uma coisa que eu tive uma reflexão, essa reflexão foi quando eu estava na força lá, que eu sou também de chá, sabe disso, de quando a gente está punindo o outro, a gente está punindo a si próprio. Não sei se você já teve essa percepção. Todo mundo que visa punir o outro, visa punir a si próprio. Ele não está conseguindo lidar com si e ele quer resolver de alguma forma e acaba punindo o outro, né? Uhum. Então, a gente está vendo isso hoje na sociedade que eu falo extrajudicial, né? Em todos os lados. Como a gente está querendo, a gente está com tantos problemas mentais, espirituais e essenciais que a gente não está conseguindo resolver isso, e a gente acaba externalizando isso nos outros e punindo os outros.
Embora, se a gente for fazer uma reflexão nesse ponto, os outros são espelhos para que a gente aprenda a conviver em sociedade e melhorar o que a gente tem para melhorar, mas a gente não está fazendo essa leitura, a gente está fazendo uma leitura de eliminar o outro, né? E aí está se tornando inimigo, e todo mundo é inimigo de todo mundo, né? Agora, onde que vai virar isso aí? Porque se a gente for colocar todo mundo como inimigo, e aqui entra a questão da falsa acusação, se o outro é teu inimigo, você vai fazer qualquer coisa para prejudicar ele, e é isso que está surgindo muito hoje na questão das falsas acusações, que é um tema assim, que é para mim é suma importância. Uma coisa é você punir e trabalhar com o cara que praticou um crime sexual, por exemplo. Doutor, eu pratiquei esse crime sexual, violentei essa criança, violentei essa mulher. Beleza, a gente como advogado tem a prerrogativa de não aceitar o caso, eu raramente aceito, não gosto de pegar um cara que é abusador sexual, mas o que me inquieta muito é que as pessoas inocentes sendo acusadas de crimes sexuais, pena mínima de 10 anos, 12 anos, principalmente quando envolve o pai, padrasto e tal. A maioria do pessoal é 2, 3 condutas, é 20, 30 anos de cadeia, e o cara vai ficar lá preso muito tempo por um crime que ele não cometeu. E agora, com essas questões de direitos não serem mais observados, antigamente comecei, coisa simples, assim, quando eu comecei a pegar meus primeiros casos de crimes sexuais, tinha condenação, no final, tinha alegações finais, se o juiz tivesse dúvida, ele absolvia. Só que de 4, 5 anos para cá, não. Estão condenando, então o indúbio pro réu já caiu por terra, que é um direito extremamente importante, tanto presunção da inocência como o direito do indúbio pro réu. Na dúvida, você não pode condenar uma pessoa, né? É melhor você absolver um culpado do que condenar um inocente. E uma coisa que ninguém fala, mas é aquela história que eu sempre fico batendo em cima. Esse inimigo é o outro, mas esse inimigo pode ser uma hora seu filho, seu marido, sua esposa, ele pode se tornar, não seu inimigo, mas o inimigo de outro. Aí vocês vão me procurar, né? Ah, eu sou contra, eu tenho que, o abusador sexual tem que ser punido, não tem que ter direitos, não tem que ter garantias, tem que morrer na cadeia, tem que ter prisão perpétua. Só que esse cara, engraçado, como o feitiço vira contra o feiticeiro. Eu conheço pessoas que eram colegas há 4, 5 anos e vieram me procurar recentemente porque agora são acusados, porque se separou, divorciou e agora o filho tá... Agora estão respondendo um processo. Era totalmente um cara assim conservador, tem que dar pena de morte, não tem. Inclusive advogado. Advogado falou, não, se tá na mídia, se o cara apareceu, se alguém falou alguma coisa, igual a fumaça tem fogo, é porque já deve. E esses mesmos advogados, eu conheço advogado, que é engraçado, que advogado falava isso e hoje está respondendo, separou da esposa, está respondendo por uma falsa acusação de crime sexual. Né? Agora é tarde, agora ele quer que o direito vala para ele, agora ele quer todos os direitos e garantias previstos na Constituição Federal, no Código Penal e Processo Penal. Então a gente tem que fazer uma leitura que os direitos e as garantias e o direito em si, ele é para nos proteger contra o Estado, proteger contra o outro e deve sim valer em todos os casos, né? O direito é para todos e deve ser observado em todos os casos. Se vai condenar, tem que ser condenado de acordo com o direito. Se vai absolver, é de acordo com o direito. A gente não pode sair do direito, porque é um parâmetro que a gente tem. E hoje a gente se perder nas emoções, né? Nessa exposição midiática, nesses pré-julgamentos aí, a gente está cada vez se afundando mais. Então a gente tem que voltar no mínimo, para o direito agora. A gente tá engraçado que a gente tá falando de direito, a gente já se perdeu do direito, né? E a gente tem que ficar pregando. Engraçado que a gente tem que pregar o direito agora, né? Nesse época, em 2026, a gente tem que ficar defendendo o direito, porque o direito não está sendo observado, que já se virou algo assim, abstrato, né? Então, é bem isso, é muitas reflexões nesse ponto, Farley. Muita coisa que a gente teria para falar. Sim. Estamos aí faltando 6 minutos. Né? Mas muito rico o debate. Eu acho que a gente pode resumir que a sociedade ela espera algo do direito penal que o direito penal nunca vai poder resolver, que é segurança absoluta, né? Que é a solução de todos os crimes, que não existam crimes dentro da sociedade, como você bem colocou, isso é uma criação artificial, e o direito penal ele não serve para isso, né? Então, a gente tem uma exigência do direito penal que nunca vai acontecer. Pode aumentar as penas do jeito que bem entender, que não vai ali resolver o problema da criminalidade. Certamente, Neemias, a gente teria muita coisa ainda para conversar, mas eu não quero te tomar
o seu tempo precioso, e também não fica muito agradável aqui a live mais de Sim. uma hora, né? De forma que eu também coaduno esse aspecto, né, que muitos inocentes, eles estão presos hoje por não terem cometido os crimes, por causa desse colapso do direito penal, e a minha pergunta é até quando, quantos mais inocentes serão presos até que a gente recupere a racionalidade do direito penal? Porque eu acho que o papel nosso, e aqui é, mesmo que diminuto, a minha intenção é exatamente não alimentar essa histeria social que tomou conta do Brasil. Eu digo até, às vezes, no aspecto internacional, mas o direito penal ele não existe principalmente para vingança social, para fazer o outro sofrer, que aqui no Brasil as pessoas querem que o outro vá preso e ainda sofra dentro do presídio, né? Que ele passe fome, frio e que faça isso, faça aquilo. Quer dizer, você tem ali o esvaziamento das garantias individuais e aí você se aproxima muito da barbárie. A gente se afasta do mundo da civilidade, do aspecto civilizatório, onde tudo vai ser criminalizado, onde tudo vira emergência, onde tudo vai virar punição, onde tudo tem que ser preso a pessoa para você ter uma resposta. Se esquece dessas políticas públicas sérias, a reintegração social não existe, a reincidência, como você bem relevou, é altíssima, porque exatamente é o retrato daquilo que acontece no Brasil. Então é preciso coragem, e eu vejo que você tem coragem de expor esses problemas de diminuição das garantias fundamentais, que isso não resolve o problema da criminalidade e que é trazido para a gente como solução da criminalidade em momentos de pressão social, como a gente tem visto no Brasil nas últimas décadas. E aí, aquele contexto, né? A liberdade, ela passa a ser uma ameaça, e essas garantias processuais, elas são obstáculos, então você tem que tirar essas garantias. Direito humano é um direito inútil, que só serve para atrapalhar, e você vai construindo uma sociedade sem as garantias fundamentais e sem a diminuição da sensação de insegurança. Né? Não funciona nada, só vai multiplicando aspectos negativos dentro da sociedade. Neemias, eu quero agradecer profundamente o seu tempo, essa hora que a gente esteve aqui conversando. Foi uma conversa muito importante, foi densa, mas é necessário que seja densa, né, para a gente paralisar essa histeria social, tentar equacionar um pouco mais de racionalidade dentro desse contexto. Suas últimas palavras, muito obrigado, te agradeço penhoradamente. Já está convidado vindo a Minas, da gente tomar um café, e eu indo ao Paraná, eu te procuro também. Um grande abraço, muito obrigado. Um grande abraço. Eu que agradeço pelo convite, por poder falar aqui. É muitos temas, é muita coisa para ser tratada. A gente podia fazer aqui lives e lives e a gente não ia chegar a nada, na verdade, né? Porque cada um pensa da forma igual, a gente é alinhado, mas também devemos ter nossas diferenças, mas o importante é o debate sadio, com finalidade de avançar, de melhorar, né? Claro que a gente vai ver, eu acredito que a gente vai ver caos pela frente. Eu não vejo melhora na flexibilização nesses pontos aí. Eu não vejo incremento nas políticas sociais, que eu vejo mais punitivismo cada dia. Engraçado que isso mudou na última década, né? Ser humano, mas como meu irmão fala, a gente tem que entrar num caos para talvez depois sair luz, né? O problema é que a gente vai ter que passar por um longo tempo ainda até, porque se a gente for acompanhar projeto de lei que tá para sair por aí, daqui a pouco eles revogam o artigo da Constituição por emenda e cria pena de morte e prisão perpétua, né? Embora o direito garantia uma cláusula pétrea, mas tudo é mutável nesse país. Ou seja, eu não vejo coisas boas pela frente. A minha preocupação maior é com as falsas acusações. Inclusive, eu posso ser amanhã ser acusado de um crime e você do nada, né? Principalmente por inúmeros motivos. Então, o meu trabalho maior hoje é falsas acusações.
Mas eu vejo que as coisas não estão melhorando e não vão melhorar, e as pessoas, infelizmente, o sistema não está buscando solução para isso, né? Ele quer fazer uma resposta imediata, populista, para conseguir voto na próxima eleição, se manter no poder, e tem muito a questão da indústria do crime por trás disso. Mas eu acredito que esse caos é necessário para que possamos um dia, talvez, atingir o paraíso. Mas a minha palavra final é saindo direito aqui. Eu acho que a chave é a educação, né? A educação crítica no país, que é uma coisa que está faltando hoje. Então, eu, como professor, como advogado, o meu papel fundamental é de trazer educação. Uma educação com que a pessoa, não no sentido de educar o que acha que eu tenho que achar, o que eu tenho que não achar, né? Eu sempre falo para meus alunos assim, somente em criminologia, a gente sabe que tem gente de todo tipo, e cada um tem a sua opinião, mas o importante é a gente debater de forma sadia, tem que ter esse pensamento crítico, né? Tem que ter isso. Agora, saindo totalmente direito, eu acho que a solução para o ser humano é buscar mais a espiritualidade e o autoconhecimento. Largar dessa externalidade, que a gente está tentando mudar o mundo, todo mundo tentando mudar o mundo, e criticar o próximo, e julgar o próximo, e olhar para fora, se a resposta está totalmente dentro do ser. Então, a primeira coisa que eu aprendi na vida, depois que eu comecei a buscar espiritualidade e autoconhecimento, é a cura para a minha saúde mental, né, que eu passei por momentos muito difíceis na vida, de depressão, ansiedade, coisa, somente no direito, no trabalho, tanta coisa, é que a resposta está dentro, não fora. A gente tem que desconstruir e tirar todo esse mal que nos ensinaram, e a gente está sendo educado para ser mal hoje, infelizmente. Você só sobrevive na sociedade se você eliminar o próximo, o outro. É uma sociedade extremamente combativa, de ódio, de medo, de exclusão do outro, de tal. Então, a gente tem que abandonar e voltar-se para dentro. E isso aí já é outra história que vai demorar muito tempo, embora eu veja as pessoas buscarem isso hoje, cada dia mais. Mas eu acho que a resposta é totalmente fora do direito, fora da criminologia, fora de qualquer área. Está dentro do ser. Mas o dentro do ser é você ficar em silêncio com você mesmo, desconstruindo tudo que você aprendeu, porque a gente é um papel em branco, né, na verdade. A gente nasceu e tudo que a gente sabe ou acha que sabe é porque alguém, ou porque a gente foi educado ou participou daquele momento histórico, cultural, social, religioso, político, econômico. Então, na verdade, tem que haver uma desconstrução do ser, e quando você desconstrói, se a mente cria a realidade, a gente vive na realidade que é o inconsciente coletivo, que é a mente que cria, a gente vai ter que aprender a desaprender tudo que foi aprendido até agora, voltar à nossa essência para construir algo bom. Então, é uma desconstrução, respira e vamos construir algo bom, no sentido de um grande mensageiro, Jesus Cristo, que ele falou para a gente amar o próximo. Primeiro ama você mesmo e depois o próximo. A gente não está conseguindo amar a gente, então a gente tem que nos amar primeiro, nos conhecer, nos desfazer de muita coisa e buscar amar o próximo, aí vai mudar tudo, né, pessoal? Porque se a gente se perdeu como essência, a gente está vendo isso na sociedade, o direito tem esses reflexos, né? E a gente está vendo isso no dia a dia aí, né? Então é isso, pessoal. A minha mensagem aqui de mudança do ser, e eu acredito muito na educação, e a gente vai continuar trabalhando aí até o fim da nossa vida, esperando a próxima, para continuar a luta que nunca para, né? Mas é isso. Eu agradeço muitas pessoas que estão presentes, agradeço o convite seu, Varley, e é um prazer estar com você, eu acredito que a gente possa desenvolver outros projetos legais juntos, porque se a gente soma, né, a gente consegue muito mais do que a gente sozinho, né? Mudar, talvez, algumas consciências, expandir algumas consciências, a gente se expandir e mudar alguma coisa que é a nossa finalidade. Talvez a gente mudar uma cabecinha já é a vida toda, né? Uma coisa que eu aprendi na vida que quando a gente começa direito, a gente quer mudar o mundo. Depois eu vi que a gente primeiro tem que mudar nós. E talvez você vê que só para cuidar do seu filho e fazer ele uma pessoa melhor já está ótimo. Ou um aluno, talvez você dá o ano inteiro não vai mudar ninguém, mas um aluno. Ou um cliente que você talvez consiga ter sucesso e mudar a vida dele, a história dele, porque todos têm um reflexo muito grande um no outro, né? Cada conduta que nós praticamos agora tem um fruto. Pode ser bom ou ruim, e por isso que a gente está nesse país, nesse mundo que a gente vive, né? Muito louco, porque a gente já se perdeu. Mas eu acredito que a gente vai voltar para a essência ainda. Essa é a minha esperança. Maravilha, Neemias. Concordo em tudo, excelente. Eu acho que a gente tem que partir primeiro por nos mudar, nos entender, nos pacificar, para depois a gente ousar entrar no universo das outras pessoas.
Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui, muita gente. A Tati Marques, muito obrigado. O Highlander bateu palma. Tem muita gente aqui que entrou e está aí acompanhando, e depois as pessoas que estão assistindo posteriormente. Esse foi o direito penal em colapso. Acho que a gente pode chegar à conclusão que o colapso maior do direito penal não é quando a criminalidade aumenta, mas é exatamente quando passa a acreditar que essas garantias fundamentais elas se transformam em obstáculos e precisam ser vencidas. Esse é o maior colapso que a gente pode ter do direito penal, e foi a conclusão que eu tirei aqui com meu colega, amigo Neemias, que veio lá desde o Paraná para debater com a gente. Muito obrigado a todos, desejo uma boa noite a todos e até a próxima. Um grande Até a abraço. próxima. Aguardo o café aqui para não parar na hora que vir, vai ser muito bem recebido, viu? Vai ser Um uma abração. alegria. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.